Olá, o tema de hoje deste diálogo no espaço democrático é a jogatina desenfreada que se espalhou pelo país depois da liberação dos aplicativos de apostas, os chamados bets. Nós chegamos ao ponto de o Banco Central informar que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, gente de baixa ou então de nenhuma renda, que recebe em média R$ 690 por mês do governo para garantir a sua sobrevivência. Essa gente gastou nessas apostas 3 bilhões de reais via Pix apenas no mês de agosto passado. Para entendermos o perigo que isso representa, o nosso tema de hoje será o chamado transtorno do jogo, o comportamento compulsivo e a dependência do jogo. Nosso convidado é o psiquiatra Hermano Tavares, professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele fundou e coordena o programa ambulatorial do jogo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Participam comigo deste diálogo o gestor em saúde Januário Montoni, o jornalista Eduardo Matos e o sociólogo Túlio Campos. Doutor Hermano Tavares, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Hermano, nunca se viu tanta gente envolvida com jogos, com jogatina e apostas no Brasil, né, nesse momento atual. A pergunta é a seguinte: é possível que muitos deles se tornem jogadores compulsivos? E a pergunta básica: o que é, afinal, esse transtorno? Sérgio, vou fazer uma coisa que não é a mais elegante, mas vou começar discordando. Já Uhum. vimos sim muitas pessoas jogando demais no Brasil e já vimos sim uma epidemia de transtorno de jogo no Brasil. Isso aconteceu nos anos 90, quando a gente teve o acesso amplo e facilitado a formas razoavelmente complexas e perigosas de apostas. Na época, isso era liderado sobretudo por máquinas caça-níqueis eletrônicas, que foram indevidamente cobertas na lei do bingo, através de uma redesignação de videobingo. Aliás, a fundação do nosso ambulatório do jogo, o Programa Ambulatorial do Jogo ProAnjo, ele se deu nos anos 90 justamente porque essa primeira onda de facilitação do acesso do jogo causou, na época, uma epidemia de transtorno do jogo e não tinha serviços especializados. Aí o que aconteceu foi, houve uma indignação popular, denúncias de corrupção associadas, como a gente está vendo agora, a história se repete, e aí, mediante a indignação popular, a lei do Pinga era uma lei provisória, que estava caducada já, caducando e funcionando à base de liminares. O presidente, na época, coincidência ou não, o presidente Lula, né? Então, parece que a história se repete sempre, decidiu suspender a operação dos bingos no país e aconteceu o que eu espero que aconteça mais uma vez, né? Então, você tem uma certa demanda de pessoas precisando de atendimento para problemas com o jogo. Essa demanda duplica ou triplica quando você aumenta a oferta de jogo. E aí, quando você reflui nessa oferta, a demanda volta ao normal. Então, agora, nesse momento, nós estamos absolutamente assolados, soterrados por demanda de pessoas com dificuldades com o jogo. Não é que, isso vai trazer pessoas com problemas. Não, não, já trouxe e nós já estamos lidando com o problema. Da forma que a gente pode, evidentemente, porque não é a ideal, porque somos um pequeno centro no Hospital das Clínicas, no coração da cidade de São Paulo. O Brasil tem dimensões continentais e, obviamente, que não vai ser um centro localizado em São Paulo que vai dar conta das necessidades de saúde de todos os brasileiros. É, claro, assusta mesmo, né? Januário, então, Eu queria explorar essa visão, doutor Hermano, porque assim, me parece que é a primeira vez que a gente tem ontem nós entrevistamos alguém da Irmandade dos Jogadores Anônimos, né? E ele lembrou uma coisa que eu achei importante. É a primeira vez que a gente tem a disponibilidade do jogo online, real time, para pessoas de qualquer idade, em qualquer momento. Basta um acesso a um celular, basta um acesso a uma rede. Então, assim, o acesso é muito mais amplo do que foi aquele momento, né, do bingo. E a dificuldade de você lidar é a mesma dificuldade de lidar com as redes sociais. É correto dizer que o impacto dessa vez pode ser
imensamente mais avassalador do que as outras ondas, do ponto de vista da quantidade de pessoas que podem ser atingidas simultaneamente e de uma maneira tão fácil, né? Ele lembrou uma coisa que, mesmo numa situação como essa nossa aqui, nós conversando, alguém aqui pode estar jogando no celular. Esse impacto não maximiza isso, doutor? Olha, é possível, é provável, afirmar com certeza a gente só vai saber depois que a gente fizer um estudo. Nos anos 90 nós tínhamos essa questão, isso motivou um estudo que foi feito, então, na minha opinião, ainda tarde, mas foi feito pelo menos em 2010 por nós mesmos, um levantamento populacional sobre a frequência dos jogos na população na época. Eu acho que essa discussão ela é impertinente. Ah, e quem é mais grave? Foi muito grave. O que aconteceu lá foi muito grave. O Brasil não se atentou para isso na época. Isso foi minimizado, porque é bingo, é diversão das velhinhas, deixa elas coisas. Sabe o tipo de absurdo que eu escutei na época? Deixa, porque se a velhinha não puder jogar bingo, ela vai para a praça fumar crack. Né? Então, assim, o nível de hipocrisia na hora que você começa a ter esse tipo de discussão lá e mesmo hoje é assustador. Agora, falando das peculiaridades mais preocupantes do momento atual, sim, essa questão do online, né, casado com a telefonia celular, é uma questão, porque em que pese que, volto a dizer que a gente esquecia, mas naquela época tinha uma rua aqui no centro de São Paulo chamada 7 de Abril, ela tem 3 quadras. Todas as ruas, todas as casas naquela rua eram casas de bingo. Eu tive um paciente que entrou num dia na ponta da rua e saiu do outro lado da rua 15 dias depois, porque ele entrava num bingo, aí quando o bingo ia fechar, ele entrava no outro, e entrava no outro, e os bingos, para sustentar o indivíduo lá dentro, ofereciam sopa, sanduíche, etc, etc. Certo? Então o cara, ele nem dormia, ele ia numa jogatina contínua e ininterrupta, tirando pequenos cochilos. Ok, o que acontece? Aquilo que se produzia naquela época, hoje se produz da mesma forma, de uma maneira diferente. O cara não precisa mais se deslocar até o centro da cidade. Ele põe a mão no bolso, tira o celular, começa a hora que quiser. E o que você falou é verdade. A gente tem, às vezes, pacientes que a gente fala assim, não é possível, fulano, você estava apostando enquanto aguardava a minha consulta. Desliga o celular, vamos lá, vai. Obviamente, você está precisando de uma ajuda. É possível, tecnicamente falando, é possível fazer essa monitoração de quem está jogando e, de fato, impedir que menores de idade apostem, mas isso não foi feito de maneira efetiva ainda e está cheio de menor de idade por aí fazendo aposta usando o CPF emprestado de um amigo maior de idade. Isso quando também não tem indivíduos agindo de má fé flagrante e montando a sua própria bolsa de apostas, eles abrem o site de uma bet, tiram um print da tela, enviam para um grupo de adolescentes que então fazem apostas e ele faz as apostas com o CPF dele e depois ele cobra, aspas, uma, um percentual. Isso quando, na verdade, ele nem sequer faz as apostas, ele só mesmo faz o papel de uma agência informal ele próprio, usando os odds, né, que são gerados pelas casas de apostas. Mas eu volto a dizer que todas essas atividades podem e devem ser coibidas, né? Agora, é preciso que a gente comece a discutir de forma técnica e responsável os mecanismos de monitoração necessários. Lembrando, uma coisa muito importante, que tudo que se faz no ambiente digital é rastreável, né? A internet sempre deixa rastro e esses rastros nunca são apagados. Então, é absolutamente possível você detectar esse tipo de atividade. Inclusive, porque você vai acabar detectando, através de algoritmos de inteligência artificial, padrões anômalos de movimentação financeira que vão indicar exatamente isso. Ou algum tipo de jogatina compulsiva em curso por um indivíduo, ou atividades financeiras estranhas que identificam algum tipo de atividade ilegal, fraude, evasão de evasão fiscal e etc. Lavagem de dinheiro. Então, é possível, mas a gente precisa ser sério, sentar agora e começar a conversar. E quem tem que conversar? Um grupo de profissionais com uma característica multidisciplinar. Você precisa de juristas, você precisa de economistas, você precisa
de técnicos em computação e precisa de pessoal da saúde especializado na área de compulsividade por jogo. Aí, com o conhecimento reunido desses indivíduos, você consegue montar os mecanismos de identificação das atividades, aspas, estranhas, ou aquelas que fogem ao simples ato recreativo de fazer apostas esporadicamente. Perfeito. Eduardo Matos, sua pergunta? Doutor Hermano, quais são os principais problemas da regulamentação, essa lei que entra em vigor agora em janeiro, na sua opinião? Essa regulamentação é incompleta, faltam quase todos os elementos que eu acabo de apontar aqui e parece excessivamente preocupada com os aspectos financeiros e econômicos e menos preocupada com o impacto na saúde. Ah, a lei que já está aprovada e que regulamenta as apostas online designa 1% do recolhimento para o Ministério da Saúde e não especifica que este 1%, que é obviamente insuficiente e irrisório e indevido, se você comparar com todos os outros 99 que compram qualquer outra coisa que não tem a ver com a saúde, o amparo do apostador prejudicado, ainda por cima vai para o Ministério da Saúde e sabe-se lá onde vai ser usado, porque não tem uma designação de que esse valor vai ser usado especificamente para o tratamento do transtorno do jogo, ou do jogador compulsivo, ou para prevenção, ou para capacitação da rede, do centro de atenção psicossocial. Então, a gente sabe que administrar é sempre um desafio. Esse dinheiro cai lá no Ministério da Saúde, vem uma nova pandemia de sei lá o quê, alguém vai ter a brilhante ideia de desviar o dinheiro para tratar, fazer imunização de crianças, e quem vai poder dizer que não, certo? Então, se esse dinheiro não é a priori designado e selado com esse destino, ele vai sempre ser repassado para algum outro canto e a gente vai continuar sofrendo o que a gente já sofre. Quer dizer, a demanda de tratamento nunca encontrará, né, a oferta de tratamento que ela precisa. Muito bem, doutor Mano. A próxima pergunta foi enviada pelo sociólogo Túlio Campos. Vamos ver. O Banco Central divulgou essa semana que 24 milhões de brasileiros apostaram em bets no ano passado. E isso equivale mais ou menos a 11% da população, né? Portanto, uma porcentagem significativa. Eu gostaria de saber se existe alguma estimativa de quantos por cento desses jogadores desenvolvem alguma doença, né, chamada de ludopatia, né, relacionada ao jogo, e se o sistema de saúde tem condições de tratar essa população. Obrigado. Então, respondendo ao Túlio, a questão é o seguinte, ele falou, olha, 24 bilhões, isso corresponde a 11% da população brasileira que está tá emitindo PIX para pagar apostas, isso é muito, isso é pouco. Olha, lembra que eu acabei de falar do bingo? Naquela época, a fração da população que estava fazendo apostas regularmente, segundo o nosso próprio levantamento, era em torno de 12%. Né? Esses 11% possivelmente não expressam o universo de pessoas que fazem aposta online, porque as pessoas podem pagar de outras formas que não necessariamente PIX. Mas me parece uma taxa aproximada ao que a gente já conhece como realidade. O que chama atenção em particular é desses 24 bilhões, um oitavo, 3 bilhões, vem de pessoas que são beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, essa pessoa, para ser um beneficiário, ela já é economicamente vulnerável. Né? É a última pessoa que você imagina que poderia estar dispondo dinheiro, né? Disponibilizando dinheiro para uma atividade de risco financeiro como aposta. Mas em que pese que isto parece um contrassenso lógico, isso é apenas o esperado. Por quê? Porque psicologicamente o jogo de azar, o canto de sereia das apostas, sempre fala mais alto, sempre será mais sedutor para aquele que passa uma dificuldade socioeconômica. Né? É aquilo assim, olha, para acabar esse mês eu estou precisando de mais R$ 1.000, eu não tenho mais dinheiro na conta. Na verdade, eu tenho R$ 20 aqui no bolso. Vou guardar para pagar a conta? Não adianta. Então, eu vou lá e aposto e fico esperando para ver se, na sorte, 20 vira 1.000 e eu resolvo o meu problema.
que se resolver também, vamos e venhamos, só resolverá o problema daquele mês, né? No próximo mês, essa pessoa continuar com um desequilíbrio entre renda e obrigações financeiras, e se ela acreditar que apostar será uma solução recorrente, o que ela vai conseguir é aprofundar os problemas financeiros dela. Então, mas isso é, de novo, desde aquele estudo que a gente fez naquela época, estudos que são feitos internacionalmente, e os estudos que a gente continua fazendo, é sempre assim. O transtorno do jogo, jogo compulsivo, ele é mais comum e é mais arriscado ocorrer nas pessoas de baixa renda, de pouca educação, e de vulnerabilidade social em geral, que estejam desempregados, divorciados, solitários, etc. Essas pessoas se sentindo vulnerabilizadas serão mais suscetíveis ao canto de sereia e à falsa sedução das apostas. Por que eu digo que é um canto de sereia e uma falsa sedução? Porque apostar é, na melhor das hipóteses, um entretenimento para quem gosta de se entreter dessa forma, brincando com coisa séria, brincando com dinheiro, certo? É uma brincadeira, brinca com dinheiro. Agora vamos lá. Quem comercializa isso quer ganhar dinheiro, não quer perder dinheiro. Então vai estabelecer as regras de premiação de forma que o total de premiações cedidas sempre é menor do que o total de dinheiro recolhido. Vamos dizer que um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro vai jogar com um time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. A chance desse time de primeira divisão ganhar é algo em torno de 5 vezes mais, certo? A Bet, ela não vai te oferecer 5 vezes o valor apostado se você apostar no time mais provável. Ela vai te oferecer 3,5, 4 na melhor das hipóteses. Ou seja, quando dá uma zebra, ela lucra horrores. Se der o esperado, ela só tem que pagar aquilo que já estava combinado. Na margem, ela vai ganhar sempre e o conjunto de apostadores vai perder sempre. É que esse perder e ganhar fica distribuído de maneira menos clara entre todos os apostadores. Então vai ter um ou outro que ganhou daquela vez, a grande massa perde, e assim a Bet faz seu lucro, né? Então, pontualmente, alguém poderá dizer, olha, mas uma vez eu ganhei, uma vez o fulano, meu vizinho, se deu muito bem. Mas no médio e no longo prazo, é matemático. A casa vai ganhar e os apostadores vão perder. E pena, né, de quem imaginar que pode ser uma exceção à regra, porque esses serão os prejudicados. Januário, mais uma? É, doutor Hermano, a realidade que a gente está vivendo é muito desanimadora nesse aspecto, né, na minha avaliação. A abertura dessa legislação para as bets abriu uma caixa de Pandora que eu não vejo muita perspectiva. Eu concordo plenamente com a sua análise, né? Não só a análise técnica, como a sua visão geral da questão, mas não tenho muita esperança de que a gente consiga reverter isso como sociedade no curto prazo. Eu fico tentando olhar se nós teríamos alguma redução de danos possível nesse momento. Coisas que minimizassem, né? Por exemplo, a movimentação para que uma parte maior do recurso fosse alocada no Ministério da Saúde e fosse fixada para uma política de tratamento do jogador compulsivo. Mas eu foco mais em proibir a publicidade de qualquer tipo, das bets em especial e do jogo em especial. Eu não vejo muita perspectiva de proibir, mas talvez isso que eu gostaria de ter a sua visão, proibir qualquer tipo de publicidade seria um fator capaz de reduzir um pouco. Nós temos no Brasil uma experiência bastante bem sucedida em relação ao tabagismo, né? Com a proibição de publicidade, com a redução dos espaços para uso do fumo, até com a construção de uma visão social, né, de que fumar não era exatamente, né, uma coisa glamurosa. O senhor acha que investir pesadamente na discussão de proibir qualquer tipo de publicidade seria
um efeito capaz de minimizar um pouco esse impacto que nós estamos recebendo nesse momento? Então, eu quero dizer aqui algo que vá simplesmente além de um exercício de opinião, né? Eu quero dizer de algo que é embasado em estudos. A limitação da publicidade tem um efeito positivo na regulação e no controle desse fenômeno na população. Isso já está estabelecido, certo? Ah, em países que fizeram a limitação da publicidade, você vê algum controle dessa situação, né? Então, e estudos, por exemplo, que fazem o que a gente chama de investigação do rastreio ocular. Então, você pega uma tela de computador como essa que a gente tem aqui e divide em 4 quadrantes. Num quadrante você põe uma fotografia de jogo, no outro quadrante você põe a fotografia de uma atividade lúdica que não envolva dinheiro, e você vai variando os estímulos. E você vê o olhar da pessoa se desviando, né? Você rastreia isso, você vê o olhar da pessoa se desviando em relação ao estímulo visual específico que anuncia o jogo, etc. Esse desvio do olhar, que é um desvio atencional, é maior quanto maior for a vulnerabilidade da pessoa. Então, quanto mais a pessoa joga, aposta e tem tendência a perder o controle, mais ela desvia o olhar. Como eu disse, essa vulnerabilidade ela é multifatorial. Essa vulnerabilidade tem a ver com fatores genéticos, tem a ver com fatores sociais, tem a ver com fatores psicológicos do momento que a pessoa está vivendo. Um fator muito conhecido é o fator da idade. Indivíduos mais jovens têm uma vulnerabilidade maior, têm um desvio atencional maior, né? Então, o que a gente faz? A gente proíbe a publicidade para indivíduos jovens, menores de idade. Isso já é feito praticamente no mundo inteiro para tabaco, isso já é feito praticamente no mundo inteiro para álcool, e por um motivo muito óbvio. São produtos, são commodities, mas não são commodities quaisquer, né? Vou comparar com um produto, vamos dizer assim, anódino, sem apelo. Eu vou comprar clips. Então, se você clips de papel, você quer fazer anúncio de clips de papel, eu compro um clips. Assim que eu acabei de comprar o clips, eu não tenho vontade de comprar de novo. Nossa, que emoção! Comprei um clips, preciso comprar de novo. Isso não acontece. Mas se eu fumar, isso acontece. Se eu beber, isso acontece. E se eu fizer uma aposta, isso acontece. Porque isso são conhecidos formadores de hábito. E os formadores de hábito, em combinação com pessoas vulneráveis, formam hábitos muito enraizados e arraigados, hábitos que são difíceis de controlar. Ou seja, formadores de hábitos combinados a pessoas vulneráveis vão causar compulsão, vão causar dependência, vão causar vício. Portanto, uma coisa é anunciar clipe de papel, a outra coisa é anunciar aposta. Eu posso anunciar clipe de papel para quem eu quiser, a hora que eu quiser, eu não vou prejudicar ninguém. Se eu ficar divulgando excessivamente a oportunidade de aposta, eu estou colocando em risco pessoas vulneráveis. E quem fizer isso precisa ser responsabilizado. Nós somos todos aqui de uma época em que a gente ligava a TV e vinha um negocinho assim, tararara, olha, né? Tinha um jingle já que era apropriado para aquele produto que era um cigarro e que promovia o quê? Promovia esportes radicais, shows de rock, baladas, festas, que era tudo voltado para o público jovem. O Brasil é um exemplo mundial de campanha bem-sucedida anti-tabaco. E, infelizmente, modelo bom que está sendo erodido pelo problema dos vapes e do cigarro eletrônico. Mas que ainda há tempo da gente se organizar e correr atrás, tanto disso quanto da questão do jogo. Hoje em dia, eu mencionei lá Série A, Série B, o meu time, que eu não vou mencionar aqui para não causar meu time é da Série B, mas correndo seríssimo risco de cair para a Série C. Caindo sério o risco de cair para a Série C. Mas mesmo que ele vá para a Série C,
eu vou continuar assistindo os jogos dele e eu vou continuar sendo impactado no primeiro tempo, no intervalo e no segundo tempo por alguma propaganda de bet. Porque todos os times da Série B, todos os times da Série B, sem exceção, são financiados por bet. E os da Série A, acho que são 20, 15 tem como principal patrocinador uma bet. Não pode. Tá cheio de adolescente assistindo isso daí. Não dá. É contrassenso, né? E esses caras não precisam de anúncio. Como eles são formadores de hábito, o produto deles já atrai sem necessidade de publicidade. Então, publicidade para formador de hábito é uma coisa que deveria ser consenso social e intelectual. Não faz sentido, não precisa. Quem precisa de anúncio é clipe papel, porque sem anúncio ninguém vai se animar a comprar clipes para papel. Vamos lá, Eduardo, para encerrar, que o doutor tem compromisso daqui a pouco. Última pergunta, por favor. Doutor Armando, eu vi em uma entrevista sua, um debate do qual o senhor participou, que as compulsões mais comuns são tabaco, álcool e jogo, pela ordem, né? Uhum, As drogas vêm depois do jogo, inclusive. uhum. Mas nós vemos uma mobilização muito maior para impedir a legalização das drogas do que para dificultar o acesso ao jogo. Como é que o senhor vê essa contradição? Essa contradição vem do fato de que, ao longo dos anos, nós aprendemos que substâncias podem causar doenças. Mas não foi uma coisa rápida, tá? O AA, que surgiu na década de 30, só foi ter um reconhecimento social em torno da década de 50. Então foi 20 anos para. E mesmo assim, o tratamento dado a isso ainda era um tratamento muito moralista, no sentido de quem está lá é um pobre de espírito, é uma pessoa sem força de vontade. Não, é uma pessoa adoecida, né? Adoeceu pelo contato com álcool. Alguns anos depois apareceu o Narcóticos Anônimos e no final da década de 50 apareceu pela primeira vez os Jogadores Anônimos, né? No Brasil, a primeira tentativa de abertura de Jogadores Anônimos foi na década de 80, mas a participação era pequena porque tinha pouco apostador no Brasil. Então, não foi muito para frente. Nos anos 90, feliz e infelizmente, infelizmente eu diria porque aí as pessoas podem contar com uma forma efetiva de amparo, que é os Jogadores Anônimos. Ele pegou impulso para o dos bingos, mas que pena que aí já tinha uma massa crítica de jogador no país para isso, né? E eu sempre acompanhei com muito interesse o trabalho de Jogadores Anônimos, porque é um trabalho de qualidade confirmada, né? E tocado por pessoas leigas, mas verdadeiramente sinceras e genuinamente comprometidas com o bem, que é a recuperação do jogador compulsivo, né? E notei isso, quer dizer, nos anos 90 eles tiveram um boom, aí depois eles tiveram um refluxo, e agora, graças à questão da online, jogadores anônimos online no Brasil têm reunião todos os dias da semana em pelo menos 2 horários diferentes, e as salas presenciais se multiplicam Brasil afora. Apesar de tudo, ainda assim, nesse cenário, eu, por exemplo, já trabalho com isso há quase 30 anos, ainda sou obrigado, de tempos em tempos, agora mais do que nunca, a sentar e esclarecer as pessoas. Sim, você pode ficar dependente, ou usando a expressão popular, você pode ficar viciado, não apenas em substâncias, mas também em atividades e comportamentos que têm a capacidade de causar fortes emoções e, consequentemente, também podem formar hábitos. Então, vamos começar pela agora que as pessoas começam a se familiarizar com apostas, mas temos que lembrar que compra, sexo e comida, particularmente alimentação baseada em alimentos hiperpalatáveis, né, que são alimentos que sofreram um processamento industrial específico para aumentar, né, o apelo ao paladar humano, são todas condições em que as pessoas podem perder o controle, são condições comuns e que afetam a saúde do cidadão. Doutor Armando, eu queria agradecer demais pela gentileza do senhor de participar aqui conosco nesse diálogo, no Espaço Democrático. Abra um espaço para suas observações finais, se quiser, tiver algo mais a dizer. Tá.
É, eu acho que a gente precisa superar o que já se contou várias vezes, né? O nosso complexo de vira-lata. Achar que essas coisas terríveis só acontecem no Brasil e nós não podemos fazer nada a respeito. Não. Aquela ocasião dos anos 90 era um movimento mundial. Os caça-níqueis eletrônicos, o mundo inteiro sofreu os mesmos problemas que o Brasil sofreu. Daquela época a gente tinha fotografia, por exemplo, de máquinas caça-níqueis disponibilizadas na sala de espera de hospitais públicos, na Escandinávia. A Escandinávia, que é o lugar ideal do mundo, onde tudo lá é feito da maneira correta. Eles também tiveram problemas lá. Adivinha só, eles também tiveram uma indignação popular que fez com que fosse repensada essa disponibilização sem crítica das apostas. E agora o mundo inteiro está horrorizado com o avanço das apostas. É de fato preocupante. Você tem jogador de nível da seleção suspeito de envolvimento com aposta. Se a gente não tomar cuidado, o esporte profissional, que é de uma beleza plástica incrível, que inspira a todos nós. Olha aí os exemplos das Olimpíadas, etc. A gente vai perder o valor social e inspiracional que essa coisa tem, porque vai virar telequete, vai virar, vai virar aquelas lutas, luta livre arranjada. Você já sabe antes do campeonato começar quem vai ser o campeão, né? Se a gente não fizer um policiamento adequado, o esporte que hoje supostamente se serve dessas empresas das apostas vai ser desmoralizado por elas mesmas. E não vai perder só o esporte, vai perder a sociedade toda. No momento em que perde a possibilidade da inspiração, a possibilidade da mensagem positiva, que a dedicação e a superação é que constroem os resultados. E vamos criar uma sociedade futura que acredita na sorte. Deus me livre. Espero que a gente acorde antes desse pesadelo. Nós também, doutor Armando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradeço ao Eduardo, agradeço ao Januário e ao Túlio também pelas questões e agradeço especialmente a você que acompanhou mais esse diálogo no Espaço Democrático. Até o nosso próximo programa.